Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Olá, sejam todos muito bem-vindos aos Homens do Fraco, para um episódio em que vamos falar da pobreza institucional em que estamos enterrados. Vamos provar moscatel quente, o José Luís não gosta muito, já sei. Vamos dar uns tiros ao grupo Wagner em África e lá mais para o fim enviaremos umas bombas de fragmentação para a Ucrânia. O nosso convidado esta semana é licenciado em Sociologia e Planeamento pelo ISCTE, integrou a lista de candidatos do PSD Lisboa nas legislativas de 2015, encabeçada por Pedro Passos Coelho, que é um herói para si, foi membro da Comissão Política do PSD Oeiras entre 2013 e 2017 e durante 8 anos esteve até na Comissão de Trabalhadores do município de Oeiras, onde chegou a ser vice-coordenador. Atualmente é assessor na variação das obras, habitação e desenvolvimento local da Câmara Municipal de Lisboa. É um habitual escritor para o Observador, é filho de imigrantes cabo-verdianos, tem 7 irmãos, tem 2 filhos e tem como herói fora de Portugal o Nelson Mandela. Já sabemos, já ouvimos há bocado, o seu herói em Portugal é o Passos Coelho e como grande heroína tem a sua avó. Há pouco já disse, é o José Luís Tavares. Muito obrigado pela disponibilidade, pela simpatia e pela curiosidade que tiveste em nos visitar. Queremos-te muito agradecer, é um privilégio receber-te. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado eu e espero estar aqui à altura das vossas expectativas e dar-vos os parabéns pelo programa e espero contribuir para o enriquecimento daquilo que tem vindo a ser aqui as vossas gravações e produções. Ok, vai ser, com certeza. Então, avançamos. Comigo, como é habitual, tenho o Galvão Gomes em Berlim e em Gaia o Diogo Hofbauer. Bem-vindos, meus amigos, mais uma vez. Obrigado também por estarem aí desse lado e aguentarem aí o forte e aturarem este moderador que de vez em quando fica aqui a gaguejar e tem assim dificuldades em dizer algumas das palavras. Vamos então avançar para os temas. O primeiro tema nacional é uma questão de cordialidade, educação e um hábito nos homens do fraco. A primeira cobrança é do nosso convidado. Também é habitual que como já disse, que o primeiro tema seja nacional. O José Luís quer pensar na pobreza institucional. Não somos um país rico, portanto é normal que a pobreza seja transversal a todas as áreas da nossa sociedade, inclusive as instituições, mas eu quero acreditar que não é de dinheiro que estejas a falar. Já tivemos imensos programas de luta contra a pobreza. Acreditando que não é de dinheiro que estejas a falar, eu queria começar por brincar um pouco com isto. Achas necessário um programa de rendimentos mínimos para as instituições também em Portugal? Aceito a provocação, mas eu gostaria de ter aqui uma dimensão muito mais holística na análise. Eu imagino que sim. Deste tema, mas partindo deste princípio que é também olhando para aquilo que é, ou tem vindo a ser o mainstream, e a discussão no mainstream político sobre questões que são muitas vezes colaterais e não acabamos por discutir o essencial. Eu gostaria de partir desta perspectiva. Nós estamos a 2 anos de completar 50 anos de democracia, a meio século, e a questão que eu coloco é que não seria expectável, nesta altura do campeonato, a sociedade portuguesa está numa condição completamente diferente daquela que está agora. O fato é que, isto são dados estatísticos, isto é inegável, 40% da população portuguesa, se não fossem as transferências sociais do Estado, estariam em pobreza. E mesmo com estas transferências sociais do Estado, aquilo que nós temos são 20% da população portuguesa, ou seja, 2 milhões de pobres. Eu acho que só esta questão por si deveria servir de desígnio nacional, no sentido de nós procuramos perceber a razão pela qual, 50 anos depois, o que é que foi feito e o que é que não foi feito, acima de tudo, para combater este deslate na sociedade portuguesa. E isto, para mim, é uma questão que me preocupa e preocupa muito. Há um estudo de uma instituição credível que diz que para se quebrar os ciclos geracionais da pobreza são necessários 5 gerações. Eu diria aqui 100 anos, e 5 gerações sem qualquer tipo de problema extra, ou seja lá o que for. E eu, neste contexto, eu gostaria de dar aqui o meu testemunho pessoal. Eu não tenho essa visão. Eu
tal como já disseste aqui há pouco, sou filho de cabo-verdianos, os meus pais vieram de Cabo Verde na década de 70, os meus pais eram pobres, o meu pai era servente, a minha mãe empregada doméstica, e eu acho que numa geração, pelo menos, parte de nós conseguiu quebrar esse ciclo geracional de pobreza, através de educação, através de algum sacrifício, mas conseguimos quebrar esse ciclo geracional da pobreza. Portanto, a questão aqui que está em causa é saber porque é que isto não está a acontecer na sociedade portuguesa. E com isto permite-me dizer o seguinte, há aqui um estudo que foi desenvolvido pelo INE em 2021, vida e rendimento de 2021, e que faz este retrato da situação social dos portugueses. E aquilo que diz acima de tudo, e a mim o que me choca, que é um indicador que me chama muita atenção neste inquérito, são pessoas que trabalham e que são pobres. Eu acho que os nossos políticos deveriam pensar nisso. Como é que é possível nós termos pessoas que trabalham e que são pobres? Não será uma realidade exclusiva da realidade portuguesa, mas são, acima de tudo, pessoas, e eu imagino a frustração que não será quem procura trabalhar de sol a pavio e depois não consegue ter condições para substituir até ao final do mês. E é por isso é que eu indiquei e propus esta questão da discussão da pobreza enquanto forma estrutural aqui em Portugal, porque eu acho que, acima de tudo, deveria ser o grande desígnio dos políticos para as próximas décadas. Agora, eu gostaria, e dentro desta questão, analisar aqui a forma como, por exemplo, esta questão da pobreza, em particular da comunidade afro, evoluiu aqui nos dois países. Num primeiro momento, na América, e num outro momento, em Cabo Verde. E aquilo que nós temos, e é também de lamentar, que não existam, ou que não haja no mainstream político português, visões completamente diferentes a esta visão destes ativistas e destes políticos de esquerda nos Estados Unidos. Porque o facto é que nós temos muitos intelectuais negros que têm uma visão e têm considerações completamente diferentes sobre a decadência da família ou então da comunidade afro-americana nos Estados Unidos. Larry Elder, John MacArthur, Candace Owens, curiosamente todos eles americanos, mas têm aqui considerações completamente diferentes. E neste eu gostaria de indicar dois. Aqui o John MacArthur tem dois livros espetaculares e muito interessantes que explicam como é que tem sido a decadência da família norte-americana nos Estados Unidos. Um deles é o Losing the Race, Self-Sabotage in Black America, que foi um best-seller do New York Times, e o outro é o Woke Racism, acho que é o filme mais recente dele, que explica muito e bem como é que toda esta cultura woke tem desvirtuado a evolução da família norte-americana nos últimos anos. E eu poderia citar aqui uma série de considerações que ele tem, mas aqui há um, que eu deixo aqui à vossa consideração, e podemos depois falar sobre isso, em que ele diz o seguinte: em 1930, 80% da comunidade afro-americana era uma família tradicional, mãe, pai e filhos. E que, praticamente 100 anos envolvidos, 80% dessa comunidade é monoparental. E ele indica esta situação como responsável por alguma desagregação, acima de tudo social, mas também moral, da comunidade negra nos Estados Unidos. E estes são temas que na sociedade portuguesa parece que são tabus, não se discutem. Ou seja, como é que estas comunidades nos últimos anos têm-se vindo a desvanecer dentro daquilo que é a sua estrutura familiar, mas acima de tudo social, e depois também enquanto comunidade, e valores que se têm perdido. E deixem-me só acabar este último tópico relativamente a esta questão da pobreza, retratando aqui a realidade da comunidade cabo-verdiana, com um artigo excelente da Ondina Ferreira, que escreve no Expresso das Ilhas, que é um jornal de Cabo Verde, e que retrata também esta questão da monoparentalidade na comunidade cabo-verdiana, com um artigo excelente, cujo título é Mulher, Mãe, Monoparental ou os 3M da Pobreza. E o que é que a Ondina Ferreira diz? E deixem-me ler aqui alguns trechos que eu acho que são extremamente importantes,
porventura menos de 2 minutos. Temos vindo a ouvir de forma já esperada, reiterada e recorrente ao longo dos anos, sobretudo quando chega o mês de março, o elogio da minha mãe, da família monoparental que carrega sozinha nos seus ombros a missão parental e a tarefa da criação e educação dos filhos, regra geral, numerosos e sem a presença do progenitor deles. Não é que ela não seja merecedora de respeito e dos económicos que à volta deles são decididos. Isto tendo em consideração a luta que ela trava no seu dia-a-dia para garantir a sobrevivência condigna do seu agregado familiar. Ora bem, uma coisa é a verificação desta realidade existente entre nós e ela, infelizmente, nos conduz ao tipo de família monoparental, em que a mulher é a família como modelo de família de significativa faixa da nossa população, sobretudo a mais pobre e a menos valorizada. Coisa outra bem diferente é igualmente verificar que este modelo familiar não deixa de ser um mau modelo e, como tal, deve merecer a nossa reflexão crítica no sentido da sua minoração ou mesmo da sua erradicação do tecido populacional futuro destas ilhas. É a minha convicção de que estamos perante um dos problemas mais dolorosos e mais desafiantes que este país tem por resolver a bem da criança e da família. Ressalvados alguns casos pontuais, o modelo monoparental da família deve ser a exceção e não a regra. A escola deve aprofundar e destacar no seu programa de formação pessoal e social, dirigido a alunos de ambos os sexos, as questões relativas à família e à necessidade da responsabilidade parental, num quadro equitativo de responsabilidade distribuídas entre pai e mãe. A sociedade no seu todo, os parceiros sociais da família, as instituições da família, a igreja, a comunicação social, os governantes, deveriam aproveitar o mês de março, incluindo o Dia do Pai, para fazer que a família monoparental não é melhor e nem poderá ser desejável, nem de longe nem de perto, para a nossa criança, porque naturalmente disfuncional em termos de afeto e de cuidados que ela precisa dos pais, e, para além do mais, regra geral, a família parental está associada e muito próxima à ideia da pobreza, por vezes até sinónima dela, da própria pobreza. E com isto, meus amigos... Eu só queria ouvir melhor a tua opinião, só para tentar perceber esta ligação entre a família que se está a desmoronar, este conceito de família, com a pobreza. Eu confesso que não percebi como é que tu... Queria que me explicasses um pouquinho melhor como é que faz esta ligação? Achas que o facto de a pobreza, o aumento da pobreza ou a pobreza que existe hoje em dia é da responsabilidade da família, que já não tem a mesma estrutura? Vamos já ver, Zé Carlos. Se tu tens uma família tradicional, tens pai, mãe e um filho, a economia que está subjacente a esta família é muito maior do que se os pais estiverem separados, certo? Sim. O que possibilita não só à família em si maiores recursos em termos financeiros e que se podem investir depois noutras necessidades, mas depois noutra questão extremamente importante que é a educação dos filhos, ok? E a questão que está aqui subjacente a mim é esta questão da reprodução geracional da pobreza. Quando deixamos de ter uma família tradicional, onde existe esta preocupação acima de tudo de dar a melhor educação aos filhos. Eu sei que nem sempre isto é fácil, isto acontece, enfim, acho que foi um dos grandes ganhos do 25 de Abril, no sentido em que nem sempre é possível que isto aconteça, mas seria importante perguntar porque é que isto deixou de acontecer. Mas respondendo diretamente à tua pergunta, acho que é por uma questão económica, acima de tudo, mas também por uma questão estrutural e funcional naquilo que é a educação da criança. Eu acho que nós estaremos de acordo que uma família tenha a preocupação de educar o seu filho e dar-lhe, acima de tudo, amor, porque parece que é um assunto tabu nesta questão de educação, irá crescer num ambiente muito mais saudável e muito mais construtivo da sua personalidade, havendo aqui uma percepção comum dos pais sobre aquilo que deve ser a educação das crianças, de uma criança que viva num ambiente monoparental, onde haja uma mãe que tenha que educar 5 filhos, num contexto de pobreza. Isto parece-me ser óbvio. E este exemplo que o John MacArthur deu é elucidativo. E mais, aquilo que se verificou e aquilo que muitos estudos dizem que a degradação da família negra norte-americana começou, acima de tudo, na década de 70, com o assistencialismo que foi dado pelo Partido Democrata.
onde uma mulher que fosse monoparental teria muito mais condições e que acesso a muito mais subsídios, à habitação, entre outras coisas. Isto depois torna-se aqui quase como que um negócio. Eu aqui há já alguns tempos que eu estou aqui tentado a escrever um artigo sobre esta questão do negócio da pobreza, quer a nível estrutural, quer a nível social, e hei de o fazer, mas o facto é que é muito mais fácil e quebra-se muito mais facilmente essas questões da reprodução geracional da pobreza numa família que seja tradicional, com pai e mãe a procurar educar os filhos, do que uma família monoparental onde haja um 5 e a mãe não consegue dar resposta. Aliás, este artigo da Ondina Ferreira explica muito bem isso. Mesmo. Não sei se respondi. Sim, sim. Deixa-me aproveitar para introduzir aqui à nossa conversa o Gonçalo. Eu confesso que quando nós, antes da gravação do programa, partilhámos os temas que eu pensei que tu irias falar também da pobreza institucional, quando, no sentido em que as instituições estão pobres de espírito em Portugal e, portanto, e eu pensei... pensei muito, passei também nisso. E a minha provocação ao Gonçalo era muito mais nesse sentido, que eu queria lhe perguntar, ele que é residente na primeira economia europeia, queria tentar perceber, na opinião dele, se isto seria apenas um fado português, ou esta coisa da pobreza institucional também se assiste em economias pujantes como a alemã. Qual é, aqui neste caso, quer a pobreza institucional como instituições que estejam pobres de espírito, ou a pobreza enquanto instituição, eu acredito que enquanto a pobreza... enquanto negócio, não é? Enquanto negócio, não sei se assistimos a isso na Alemanha, Gonçalo. Olá a todos, bem-aja a vós, meus caros amigos, e obrigado, José Luís Tavares, pela participação e por essa brilhante intervenção, com uma mensagem que não se ouve em Portugal, que há muito pouca gente a falar sobre isso. Mesmo no próprio tópico do racismo estrutural norte-americano, fala-se em muitas teorias, mas por norma... O facto de 80% das crianças nascerem sem pai em casa é um tópico que é, por norma, ignorado e que faz toda a diferença pelas razões que o José Luís já explicou e que eu não vou repetir. A Alemanha tem pobreza, mas é uma pobreza diferente. Eu há uns tempos estava a ver uma reportagem num canal alemão sobre pobreza e aquilo parecia quase uma paródia no sentido em que os exemplos que eles foram buscar de pessoas pobres são pessoas que em Portugal seria uma classe média baixa. Portanto, a pobreza também é relativa, da mesma forma quando nós falamos em pobreza em Portugal, se calhar se estivéssemos a falar da pobreza no Quénia também seria diferente. Eu vou falar mais na pobreza estrutural, no sentido do termo, porque é um tema que me é caro por várias razões, a começar porque eu sou um produto dessa mesma pobreza estrutural ou institucional, e conheço bem os desafios e os problemas económicos que resultam de crescer num contexto de escassez socioeconómica, mas essa vivência também me coloca num espaço um bocado diferenciado, de certa maneira isolado na discussão, porque eu não consigo ter a visão romântica sobre o assunto que uma parte da esquerda tem, de que toda a pobreza é causada por externalidades, por fatores externos ao indivíduo, mas também me causa alguma dor de ouvido a conversa que ouço da direita, de alguma direita, de que a meritocracia é uma espécie de elixir mágico para resolver todos os problemas e que a sociedade pode funcionar sem qualquer mecanismo de apoio social. E há muita gente que defende isto e faz um bocado de confusão. A meritocracia meritocracia e responsabilidade pessoal é de facto a chave do puzzle. Nós devemos incentivar a meritocracia, devemos olhar para a meritocracia, para a responsabilidade pessoal com veemência, com devoção até. Mas a meritocracia sozinha não vai salvar uma criança que vai para a escola sem comer, ou que vive num contexto familiar complicado, muitas das vezes causado pelas razões que o Zé Luís invocou. Agora, podemos com isto debater se cabe apenas ao Estado
ou se a sociedade, ou como os americanos chamam a social fabric, não deve ter um papel mais forte no combate a esses problemas, e podemos alargar esse debate e falar sem preconceitos sobre as soluções possíveis e necessárias, mas primeiro que tudo temos que concordar que apenas nivelar o terreno não chega, e é aqui que uma parte dos meus amigos à direita falham na sua análise, na minha opinião. Por sua vez, a esquerda tem outro problema, porque como vive no mundo da guerra das classes, acredita que a existência de pobres é sempre culpa dos ricos. Quando existe um pobre, é porque alguém tem mais dinheiro e há uma espécie de falta de balanceamento aqui dos recursos. E a verdade é que muita gente é pobre por resultado de más escolhas pessoais. E eu tenho que incluir nas más escolhas pessoais, inclusivamente, as questões familiares. Obviamente que nem toda a gente que uma família monoparental, a mãe não estava a pensar em ser mãe solteira, não é? Mas se calhar, e os apoios sociais também facilitaram um bocado isso, as pessoas antes de ter filhos deviam pensar em quem é que escolhem para ter como pai, neste caso pai, é mais oportuno, mas como pai, ou se querem mesmo ser mães. Mas há problemas que são de responsabilidade pessoal. Há o problema da droga e do alcoolismo, há o problema do jogo. Há estudos que falam sobre isto, que mostram o perfil dos apostadores dos jogos de azar, e a representação das pessoas mais pobres, incluindo reformados, é assustadora. Eu que sou um relativo libertário nesses temas, eu chego a pensar se não devíamos proibir as pessoas de jogar, simplesmente porque há reformados provavelmente que escolhem entre aviar medicamentos e comprar raspadinhas, e é surreal pensarmos sobre isto. A questão é que, se calhar, Gonçalo, desculpa interromper, é que se calhar há uma correlação direta entre, ou seja, que se calhar o alcoolismo, as drogas, o jogo são mais consequência da pobreza do que... São vícios e são mais consequências do que causas. Não estou certo sobre isso, Diogo, principalmente na questão das drogas. Se calhar na questão do jogo talvez. Eu não estou certo que as pessoas mais pobres são as que usam mais drogas. É um mal que afeta todas as classes, todos os grupos. Não estou certo que a pessoa que se mete na droga é porque não tem dinheiro. Se calhar até funciona um bocado mais ao contrário. Mas pode viver em contextos em que isso é mais acessível ou promovido? Eu não sei, as pessoas que eu conheço que têm mais dinheiro, se calhar são as que consomem mais drogas, por isso não... Exatamente, é interessante isso, não é? Mas ou pelo menos as mais caras, não é? Exatamente. E conseguiram disfarçar melhor? Sim, sim. Bem, isto dava-nos para fazer outro assunto. Metade das pessoas que trabalham na televisão, enfim, né? Não, mas olha, Gonçalo, é interessante. Desculpa interromper, mas... Força. Esta questão, que ainda há pouco tempo eu tive a oportunidade de visitar aqui em Tabuleireiro. Ou melhor, estava aqui a ver uma reportagem na SIC, e eu dizia que o tipo para conseguir consumir entre 300 a 400 euros por dia para consumir droga. Eu perguntava, 300 a 400... Eu não ganho isso. Ou seja, como ele consegue conseguir esse dinheiro todo para consumir droga, ele não consegue ganhar esse dinheiro para sobreviver ou ter uma vida digna. E vai, porventura, aquela questão que o Gonçalo estava a colocar das opções pessoais. Ou seja, como é que alguém se consegue mover, fazer os maiores esforços para conseguir uma imensidão de dinheiro para consumir droga, para sobreviver, e não consegue depois também ter aqui essa transformação social para conseguir esse mesmo dinheiro para ter uma vida mais independente. E eu gostaria de responder à questão do Zé Carlos Barbosa sobre a questão da pobreza institucional. Mas desculpa interromper, Gonçalo. Sim, deixa-me só concluir aqui uma ideia, e só para finalizar, depois há a questão da compra de impulso, que na América isso é muito evidente, até nos memes, com a compra de televisões e calçado desportivo pelas camadas mais pobres, mas em Portugal também se vê, podemos ter pouco, mas as vendas dos iPhones, dos bilhetes para os concertos, independentemente do preço, não ilustram a condição socioeconómica do país, e isto é resultado de uma enorme falta de literacia financeira que nenhum governo quis verdadeiramente resolver. Dir-me-ão,
que não é a compra de um iPhone que faz uma pessoa pobre, mas uma pessoa que ganha 700 euros por mês e está disponível para gastar esse valor, ou mais na compra de um telefone, provavelmente essa não será a única má decisão financeira na vida dessa pessoa. Mas apontar tudo isto é quase proibido. A Isabel Joné disse 2 ou 3 coisas sobre o assunto, e mesmo sendo responsável pela instituição que mais fome combate no país, o Banco Alimentar contra a Fome, isso não é isenta de ser um saco de pancada cada vez que diz coisas como os pobres gastam dinheiro mal gasto, que é uma realidade. Mais uma vez, isto, convém esclarecer, julgo ser evidente, que eu não estou a dizer que todos os pobres são por responsabilidade própria. O que eu quero dizer é que é precisamente o contrário. É que a pobreza é um assunto complexo, que existem várias causas e a responsabilidade pessoal é a parte disso. A redistribuição, só para finalizar, a redistribuição tem 2 problemas. A primeira é causa de dependência. Não há uma tentativa de resolver a raiz do problema e criar as condições estruturais para tirar a pessoa da situação de carência em que está. A segunda é que subir artificialmente o rendimento de quem não sabe gerir dinheiro tende a fazer-o desperdiçar mais. Quem gasta dinheiro em álcool ou jogo ou os dois não deixa de o fazer por ter mais rendimento. Agora, a questão, $1 million question, é como é que isso se resolve? Há várias coisas que podemos desenvolver, uma delas é a literacia financeira que eu já mencionei, mas eu vou-me focar naquela que é mais essencial para garantir que o elevador social funcione, que é a escola, porque é muito mais fácil porque é muito fácil, é um natural para as pessoas, filhas de pessoas pobres, serem pobres, quando não se tem melhor preparação em casa e não se valoriza o estudo, quando se segrega pessoas por localização, sabendo que as pessoas dos bairros pobres estão condenadas a estudar umas com as outras, o caminho mais provável é que se perpetue esse ciclo de pobreza. Mas é a escola que pode fazer essa diferença, a diferença faz dando liberdade às pessoas para escolherem onde querem estudar, que tipo de escola querem ter, que modelo de ensino querem que os seus filhos frequentem, e é preciso que os filhos dos moradores das zonas mais pobres possam estudar com quem não é pobre e tenham essa liberdade. A segunda é que o ensino tem que ser gratuito, mas gratuito a sério. Se as famílias em setembro têm que andar a comer enlatados porque os livros custam uma fortuna e coisas desse género, completamente gratuito, da creche até ao fim do ensino secundário, e aqui não incluo as universidades, porque eu tenho uma tese também que não vou desenvolver aqui, que metade do ensino superior era para arrebentar, mas isso fica para outra ocasião. Mas a opção de escolha, cheque ensino, gestão mais local do estabelecimento de ensino e gratuidade total seria o grande passo para se combater essa pobreza institucional e não é difícil no sentido de que é preciso uma grande reforma, mas isto não é impossível. Há países que aplicam isto, há países que têm coisas deste tipo. Agora é preciso que tenhamos esse debate sem preconceito. E interessará alguns políticos em Portugal? Não, a pobreza interessa que se mantenha, porque é a pobreza que elege algumas pessoas. Não é? A redistribuição é a melhor coisa para os governos, nomeadamente os governos socialistas, porque mantém as pessoas dependentes. É como o dealer que fornece droga. Não é? Não posso estar mais de acordo. Gonçalo, deixa-me só fazer-te esta questão, mas o maior problema que nós temos aqui não é uma mudança que tem de vir de dentro destas comunidades, não é uma mudança, acima de tudo, de mentalidades, porque aquilo que eu vejo, eu acho que o maior bloqueio, esta questão da reprodução geracional da pobreza, é a falta de expectativa de mobilidade social. É muitas pessoas acharem, o meu avô já era pobre, a minha mãe era pobre, eu estou condenado, isto é um país pobre, eu vou continuar. A questão é como é que tu mudas esta mentalidade. Ok? A questão é como é que tu dizes, não, em vez de teres aqui este dinheiro, investe nos livros, em vez de teres esta disponibilidade financeira, investe na educação do teu filho, leva ao teatro, ao cinema. Então, investe numa atividade em que fomente o seu espírito crítico e criativo para que saia desta bolha em que vive. Eu, muito sinceramente, eu acho que a questão mais difícil de dizer aqui é mudar hábitos, atitudes e comportamentos. Eu lembro-me, e não quero me esquecer, e é uma das pessoas que também tenho um enorme, não diria só consideração política, mas também pessoal, Teresa Zambujo, foi Presidente da Câmara Municipal do Oeiras até 2002, e teve uma conversa com ela que nunca me esquecer, em que ela me dizia, Zé Luís, nós podemos dar casa às pessoas, podemos dar dinheiro às pessoas, podemos dar todas as condições às pessoas. Mas o mais difícil é mudar hábitos, atitudes e comportamentos. Isso é verdade, é factual. E pode parecer paradoxal, mas aquilo que eu vejo, por exemplo, em muitos bairros municipais,
em particular são aqueles que eu conheço melhor, Oeiras e Lisboa, as pessoas são em eventos mais municipais, são aquelas que à partida têm melhores condições para melhorar a sua condição de vida. Porque um dos maiores problemas que estão associados à questão da pobreza é a pobreza habitacional. Vamos lá ver. Se a maior parte das pessoas tivesse acesso a casa e se não tivessem esta despesa com habitação e tivessem um teto garantido, a sua qualidade de vida melhoraria substancialmente. Porque a maior despesa que a maior parte das famílias portuguesas tem é com habitação. E nós vamos olhar para os bairros municipais, seja lá onde for, as pessoas pagam pouco de renda. E as pessoas, se calhar, conseguem ter um rendimento líquido disponível ao final do mês, através de resgates e de outros rendimentos que conseguem obter, se calhar muito mais do que um licenciado da classe média que acaba a sua... Deixa-me só dizer isto e vou procurar ser sintético. Eu estou responsável aqui pelas comissões dos 5 anos do PE. Criticam-se muitos os bairros municipais aqui em Lisboa, mas o fato é que em 106 bairros, tens para aí 10 que são muito problemáticos, mas os centros dos bairros municipais são bairros fantásticos. Há bairros municipais em Lisboa onde tu passas e nem passa pela cabeça que é um bairro municipal. Tem todas as condições. E se claro aquilo hoje fosse um empreendimento privado, valeria no mercado, se calhar, cada fração mais de €1 milhão. A Sucena é um bom exemplo. Tem uma vista espetacular sobre a ponte 25 de Abril e sobre o Tejo. Tens muitos bairros municipais ali na frente de Ribeirinha, de Marvila, com vista sobre o Tejo, completamente integrados na malha urbana. E eu acho que a maior parte das pessoas que vivem nos bairros municipais não têm consciência disto. Se porventura algum dia tiverem um azar de sair do bairro municipal e ir para o mercado privado e pagar a renda que a maior parte das pessoas pagam, só aí é que as pessoas iriam começar a valorizar. Eu não sei até que ponto. Eu tinha aqui alguém que me dizia que as maiores revoluções que aconteceram na história tiveram muito a ver com a questão da habitação. Não me admirava muito se isto acontecesse em Portugal. Quando a classe média começar a ter noção do enorme dinheiro que é investido na construção de bairros municipais, na manutenção de bairros municipais, as pessoas que lá estão a viver não aproveitam esta oportunidade que têm. Pagando uma renda baixa e tendo a oportunidade de dar melhor educação aos filhos. E depois, quando tens muita gente à espera para ter acesso e tens outros que têm acesso e não valorizam. José Carlos, deixa-me só também tentar responder-te aqui esta questão da pobreza nacional, e que eu acho muito importante, e dizer-te isto. E eu já escrevi sobre isto no Observador, quando se falou aqui nesta questão do racismo estrutural em Portugal, foi uma coisa que me deixou muito ofendido. E a ver se partimos aqui todos do princípio de concordância relativamente a isto. Eu entendo por racismo estrutural um Estado organizado cujas suas instituições reprimem ou não deixam o crescimento ou a melhoria de qualidade de vida, ou estão atentos às liberdades, direitos e garantias de minorias. E aqui é apontado muito à escola, à PSP. E eu já disse isso e assumi isto como um enorme disparate. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Qualquer cidadão português esteja devidamente legalizado, documentado, podemos discutir depois a questão dos indocumentados. Tem acesso à escola, tem acesso à saúde, às prestações sociais, tem acesso a tudo. Agora, a questão vai lá está, vai de encontro em relação àquilo que o Gonçalo estava a dizer, porque como é que as pessoas aproveitam esta oportunidade que o Estado dá, mesmo sendo num país pobre. Mas eu conheço muita gente que o faz e que vai à luta. E deixa-me dizer-te isto, eu falo com muitas pessoas negros também, e que acham que às vezes tem aqui um discurso de quase como o preto da casa, porque é completamente são um outlier daquilo que nós dizemos em sociologia, relativamente à massa negra que acha que Portugal é um país totalmente racista. E eu procuro identificar as causas. E eu, nessas causas, eu vejo porquê. Eu nasci no bairro Barracas, em Algés, e as memórias que eu tenho, mesmo de infância, e quando era mais criança, sendo o bairro Barracas, era um bairro pobre. Mas não eram só pretos que lá viviam. Viviam pretos, viviam ciganos e viviam brancos. Ou seja, a pobreza era transversal, independentemente da cor da pele das pessoas que lá viviam. Aquilo que eu vejo é que a maior parte das pessoas que têm esse discurso foram pessoas que sempre viveram num meio onde a comunidade negra era dominante, ou onde a comunidade cigana era dominante, e não têm esta consciência de que este problema de
pouco acesso ou da pobreza é um problema estrutural à sociedade portuguesa. Tal como eu disse agora, estamos no ano de 2023 e temos 4 milhões de pessoas que, se não fossem estas diferenças sociais do Estado, ainda viveriam na pobreza. Pobreza institucional. Há poucos anos saiu uma sentença de um tribunal do Alentejo sobre uma ação que creio que foi movida pelo Ministério Público contra uma família cigana por negligência. E o que é que diziam? Uma rapariga, acho que tinha 14 ou 15 anos, que não ia à escola. E o Estado, muito bem, através do Ministério Público, pôs ação em tribunal. E o que é que o tribunal veio a decretar? O Ministério Público não tinha razão. Que por razões culturais, aquela criança, sim, poderia ir à escola para viver com a sua família. Eu pude-me pensar, ora bem, e nós sabemos muito bem quais são os atos, atitudes e comportamentos, mas, acima de tudo, o que é a cultura cigana e que ainda prevalece e resiste relativamente às crianças. Veja-se, há um relatório, há uma indicação da Amnistia Internacional sobre a comunidade cigana em Portugal, que passou quase despercebido aqui em Portugal, a chamar a atenção para os direitos das crianças nas comunidades ciganas que ainda continuam a ser violadas. Ok? Casamentos infantis, perda de virginidade através de práticas ancestrais, que são uma barbaridade em pleno século XXI, vai dar um salto e vai sair da pobreza. E porquê que ainda se insiste que a culpa é sempre do Estado e não é desta comunidade que por força das suas partes, mas eu sei que dizer isto, ainda mais sido por é um tipo fascista, louco, não sei o quê, que não consegue ver. Mas é o que é. É factual. É factual perante estes dados. E a mim deixa-me ser muito preocupado é que como é que com estas legislações portuguesas ninguém faz nada. E ainda de encontro à resposta da pobreza institucional em Portugal. Aquilo que eu vejo é que há muita gente em lugares-chave que poderiam fazer a diferença em instituições privadas ou públicas do Estado no combate à pobreza, que tem um pensamento cristalizado relativamente ao combate à pobreza. E vai muito em conta em relação àquilo que o Gonçalo também estava a dizer. Sim. Não chega a mandar dinheiro para cima do problema. Há pessoas que, se calhar, que através do rendimento social de inserção, que hoje acho que está para aí na casa dos 200 euros, sei lá o que for, se lhe desse 1.000 euros, por não saber gerir, continuaria pobre. Ou, se calhar, atribuir esses 1.000 euros iria piorar a sua condição. Eu não estou a dizer que seja uma situação generada. Há muitas famílias que saberiam aproveitar. Mas eu, daquilo que vejo e da experiência que tenho, quer enquanto dirigente associativo ou como pessoa que investiu nesses bens, é que não basta dar dinheiro às pessoas. Como é que eu tendo em conta que tu és um potencial candidato à Câmara Municipal de Lisboa, daqui a uns anos, nunca se sabe. Como é que será mais fácil tu conseguires votos? Dando 300 euros às pessoas ou criando um programa de educação a longo prazo? José Carlos, eu registro a provocação e quero dizer que a Câmara Municipal de Lisboa está muito bem gerida, está a ser muito bem governada. Nós temos o Carlos Moedas, que contra todas as expectativas ganhou as eleições, que está a tentar fazer um trabalho brutal na cidade. Por exemplo, não se preocupe, não se compreende como é que não foi aprovada a Carta Municipal de Habitação, eu digo, e isto eu acompanho. É uma equipa de gente extremamente competente, gente extremamente profissional, que sabe aquilo que está a fazer. São 800 milhões de euros, é um pensamento a longo prazo, até 2023, para construir mais de 10 mil casas. Parece isto. Tu a falar, parece um assessor da Câmara Municipal de Lisboa. Olha, deixa-me aqui dizer que o Diogo está há tanto tempo calado e para nós avançarmos em frente, deixa-me só fazer-lhe a provocação habitual ao Diogo. Eu gosto sempre de o provocar um bocadinho. E ele vou-lhe perguntar se a pobreza deixou-nos a todos mais medíocres ou é a nossa mediocridade da população portuguesa que nos tem deixado mais pobres? Olá a todos, meus amigos, e a todos os ouvintes, naturalmente, e um abraço especial ao Zé Luís. É um prazer enorme tê-lo aqui e conhecê-lo e dizer, já agora, que não há o mínimo problema em eu ter
em eu ter falado tão tarde, porque tivemos de facto aqui um tema e um conjunto de intervenções à qual eu não tenho nada a acrescentar, como se acrescentasse estragasse, mas nós íamos falar da questão da estrutura, da pobreza estrutural e da pobreza e do negócio da pobreza, como tão bem colocou aqui o Zé Luís, porque de facto é isso que se trata, e era um bocadinho nessa onda também de que eu ia falar. Não há, da mesma forma que não havia Partido Democrata nos anos 70, 80, sem todo esse apoio social, alinhado a uma série de políticas como o Planned Parenthood, que são questionáveis, da mesma forma que não haveria socialismo sem pobreza, e quase vice-versa, não é? Mas o Zé Luís introduziu aqui a questão racial, porque ele pode colocá-la à vontade, que é uma questão muito importante. De facto, não é colocada em Portugal. Há um unanimismo enorme por volta destas questões, como ele identificou muito bem, não existe nos Estados Unidos. Mas para centrar aqui a discussão em Portugal e pegando no que o Zé Luís disse em relação à América, e até em relação à questão dos costumes e da família, eu já tínhamos falado sobre isto, neste podcast, eu próprio já falei sobre isso mais do que uma vez, da questão que é a seguinte: grande parte dos imigrantes, e isso acontece dos imigrantes oriundos do Médio Oriente, de países muçulmanos, mas também de países não maioritariamente muçulmanos, países africanos nomeadamente, há uma tendência para estes serem mais religiosos do que os europeus, consequentemente mais conservadores em muitos aspectos, que acaba por ser um clash, não é? Na esquerda, que quer aceitar tudo aquilo que percepciona como coitadinhos, não se apercebendo que está a aglomerar no mesmo grupo pessoas que não se suportam umas às outras. E aqui eu tenho mais do que acrescentar qualquer informação que não tenho a fazer. Tenho duas perguntas, ou uma pergunta que envolve dois aspectos em relação ao Zé Luís, que esta questão racial, que é, se por um lado identifica que mesmo dentro dos PALOP, que a comunidade imigrante ou oriunda de comunidades imigrantes apresenta um conservadorismo maior do que a sociedade portuguesa ou do que a sociedade europeia no geral, e se consegue identificar na sociedade portuguesa esse problema, se a pobreza em certas minorias étnicas se deve à falta dessa estrutura basilar da família. Nós sabemos que isso é uma realidade nos Estados Unidos, mas é uma realidade cá também? Sim, é claro que sim, mas nós falamos aqui muito sobre a pobreza económica, a pobreza social, mas e eu acho que foi o Gonçalo, depois acabou por não saber identificar. Eu acho que aqui há uma outra pobreza que é pior, que é a pobreza de espírito. E já agora, deixa-me dizer isto, e eu contra mim falo, porque eu também, de certa forma, incluo nesta classe de família monoparental, porque eu tenho 2 filhos e sou pai solteiro. Mas isto não me demite a minha responsabilidade enquanto pai. Eu faço para que, acima de tudo, não falte nada ao meu filho. Mas que não falte nada não é apenas no plano material, é a nível de educação. Eu tenho um livro do David Destino, daqueles livros de 3 anos e meio, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que se vende. Acho que o título é difícil, é educá-los. E a questão é justamente essa, hoje em dia. É muito difícil educar um filho. É muito complicado. E quando digo educar no sentido de implicar normas, valores, respeito, eu venho de uma geração e um dos meus lugares que o meu pai me deixou, e é que eu costumo muito dizer, o meu pai era pobre, mas não era miserável. E uma das referências que eu tenho enquanto o meu pai trabalhou toda a vida. Eu conheci o meu pai sempre a trabalhar. O meu pai sempre estava a trabalhar enquanto a atividade profissional que tinha, que era trabalhar nas obras, estava a trabalhar na horta. Só estava a trabalhar na horta, e porque naquela altura era muito difícil o acesso à habitação. A maior parte das pessoas que vinham, havia um espírito de comunidade muito forte, em particular na comunidade cabo-verdiana, onde se ajudavam as famílias a construírem casas, barracas entre aspas. O meu pai chegou de construir uma habitação em Algés, que tinha muitas melhores condições do que muitas casas onde as pessoas foram realojadas. Para dizer o quê? Que aquilo que falta aqui é a transmissão de normas, princípios e valores
por parte das famílias aos filhos. Isso é uma coisa que hoje não acontece. E não acontece porque, acima de tudo, tu tens um tabu, em particular nas famílias mais pobres, não quer dizer que também não aconteça nas famílias mais ricas, onde não se coloca e não se põe como causa questões como responsabilidade parental e planeamento familiar. E o Gonçalo há pouco falou nisso e falou isso muito bem. Com que tipo de mulher é que eu quero ter filho? Eu tenho filho, eu tenho condições para lhe dar uma boa perspectiva de vida, desde a sua socialização primária até à idade adulta. Que tipo de amigos é que eu tenho? Que tipos de familiares é que eu frequento e de que forma é que isso vai ajudar ou não no desenvolvimento do meu filho? Isso para mim é muito importante, é basilar. Mas eu volto a isto, e perante-me aqui, por também ser pai solteiro e enquadrado aqui neste quadro de família monoparental, mas há um livro que eu aprecio imenso, que é o do Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno, que basicamente aquilo que está em causa é quando chegamos lá no fim das nossas vidas e somos abordados por Deus e por diabo para fazer a avaliação daquilo que fizemos bem e daquilo que fizemos mal, estamos para o paraíso e para o inferno. Eu já li Tavares, católico, apostólico, romano, aqui me pertencio, pelo menos até a data de hoje, não ter dado ao meu filho esta família tradicional, uma casa, um lar, onde impera o amor, a educação acima de tudo. Eu acho que o maior orgulho que nós podemos ter no filho é que ele seja, acima de tudo, educado, ambicioso, QB, e pronto, acho que é mais ou menos dentro deste quadro que eu te procuro responder. Eu acho que isto, na sociedade portuguesa, eu escrevo muito sobre isto, a nossa decadência não tem sido apenas económica, tem sido uma decadência moral. Nós vemos coisas na sociedade portuguesa que, se calhar, aqui para uns tempos atrás, era-nos completamente impossível. A experimentação ideológica que está a ocorrer nas escolas portuguesas é uma coisa que me preocupa muito. Dizer a uma criança de 6 anos que pode ser um rapaz, pode ser rapaz, rapariga, pode ser... E felizmente, e acho que foi um dos últimos atos onde a direita portuguesa teve em grande. Eu, há bocado, fiz aqui grande referência ao Passos Coelho enquanto figura internacional, mas tenho no Miguel Morgado, das pessoas que eu mais considero enquanto pessoas que pensam aquilo que é a sociedade portuguesa, em conjunto com o Bruno Vitorino, mais um conjunto de deputados, creio que em 2015, levaram um manifesto no Parlamento que era deixem as crianças em paz. E aquilo que está a passar nas escolas portuguesas é uma coisa que a mim preocupa-me imenso, que é pura experimentação ideológica. Não pode ser. A escola não serve para isso. Não serve para isso. Ou então basta ver aquilo que aconteceu com aqueles pais de Vila Nova de Famalicão. Lá está. É um perfeito exemplo. Pais dedicados, preocupados, que acima de tudo a preocupação deles é que nós educamos, a escola ensina. E eu não aceito que a escola queira pôr valores morais aos meus filhos perante aquilo que é o nosso quadro de referência e ver como é que esta família foi perseguida. E é difícil, é preciso ter muita coragem para lutar contra tudo isto. E neste aspecto eu acho que a sociedade portuguesa está a caminhar para um declínio moral, que também não nos vai ser nada proveitoso a médio e longo prazo, a menos que isto mude. Muito bem. Não sei se respondi aqui a tua questão ou não. Sim. Eu acho que sim, Diogo. Não sei se está satisfeito. Eu acho é que nós, entretanto, já eu próprio me sinto aqui um pobre, de tanto falar em pobreza. Eu se calhar iria avançar. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, Gonçalo, Diogo, José. Depois de falar de pobreza espiritual, passamos para o tópico do Marcelo. Vamos então falar então do Marcelo Rebelo de Sousa. É o nosso professor, é comentador, presidente, gosta bem de umas tainadas, de beber uns copos com os amigos e falar de futebol. Já não estará com a idade para grandes abusos. Todos nós sabemos que o moscatel se deve beber fresquinho. O professor Marcelo Rebelo de Sousa bebeu quente e aquilo não lhe caiu lá muito bem. Eu não sei se era por aqui, Diogo, tu querias falar do Marcelo. Parece-te que foi apenas isto, uma má disposição, ou partilhas da minha desconfiança de que isto é mais um protagonismo que ele procura, aqui uma artimanha para procurar protagonismo. Nós sabemos que o primeiro-ministro vitimizou-se há uns tempos atrás e ganhou protagonismo com isso.
e o Marcelo vai atrás dele e também se vitimiza, arranjou aqui um filme, vou apanhar uma grande carraspana e o pessoal vai ter pena de mim e vai... O que é que suspeitas? Não sei, por acaso acredito que o desmaio seja genuíno. Eu se mentisse tanto em público como ele, estava sempre a desmaiar com a tensão, sobretudo com a isto é obviamente um fait-divers, podemos estar genuinamente preocupados com a saúde do Primeiro-Ministro, do Presidente da República. Mas serve-me para dizer o seguinte: eu sou insuspeito de ser agarrado aos protocolos ou aos comportamentos protocolares ou à etiqueta, ou aliás, nota-se, por exemplo, no nosso episódio com o Miguel Milhão, que foi o único que está filmado em vídeo. O Gonçalo está impecavelmente sentado como um adulto e eu estou de pernas estendidas como se estivesse no sofá a ver a bola. Portanto, eu não tenho nada contra um presidente ou um político que tivesse um comportamento mais descontraído, mais extrovertido, mais próximo. Foi, aliás, o que na minha ingenuidade de há muitos anos atrás me fez gostar do Marcelo. Ainda pouco ciente do que se passava. Mas a verdade é que muita gente critica o Marcelo por ter... e vou citar alguns dos seus críticos, desprestigiado o cargo ou apalhaçado o cargo com as suas atitudes um bocadinho excêntricas e se calhar preferiam o perfil mais sisudo, mais recatado, mais entediante do Cavaco, não é? Ora, eu quero dizer que isto não é o meu caso. Eu não quero mais múmias como Presidentes da República, 100% do lado de termos um Presidente da República extrovertido e brincalhão, claro que sim, e que venha justificar o seu desmaio com um moscatel a mais. Eu acho isso extraordinário, absolutamente nada contra mais políticos destes. O problema do Marcelo não é ser falador e extrovertido e excêntrico, é tudo o resto. É a sua cobardia, é a sua coluna vertebral maleável, digamos assim, a sua sabugice, o seu calculismo, a sua psicopatia, a sua ser mentiroso compulsivo. Nunca pronunciou uma palavra sincera na vida. Agora, um presidente que, desmaiando em público, vem dizer que foi o Moscatel, mais disto, por favor. Ou seja, a minha discordância com o Marcelo, ao contrário de muitos dos seus críticos, não está no estilo, está no ser humano. O que é provavelmente pior, mas vem esclarecer que eu discordo em alguns dos críticos do Marcelo. Eu não acho que ele tenha desprestigiado o cargo com as suas palhaçadas. O cargo já está desprestigiado de raiz. Muito bem. José Luís Tavares, eu sei que tu, não sei se simpatizas com o Presidente ou não, mas eu não sei se tens a opinião também de que ele já me parece assim um Presidente cansado. Ele também já não vai para novo, se calhar devia se resguardar um bocadinho, ou isto tudo é mais uma coisa do facto de ele ser um Presidente hipocondríaco? O que é que te parece? Eu partilho aqui a ideia do Diogo quando ele diz que, e eu não vou dizer que tenha sido naif, mas eu até escrevi sobre isso em 2016, não estou em erro. Eu fui naif, desculpa Zé Luís, eu fui. Então fomos dois, mas genuinamente naif. E eu cheguei de escrever sobre isso, e aquilo que eu disse na altura é que eu considerava na altura que o Marcelo tinha todas as condições para ser o melhor Presidente da República de sempre. E o primeiro mandato foi uma desilusão tremenda. Muito. Até porque ele tinha aqui a grande responsabilidade, foi quando se constituiu a geringonça, de monitorizar tudo aquilo que tinha sido a atividade da geringonça, e eu nunca hei de me esquecer disso, porque eu acho que foi um choque político para todo o país, quando António Costa decidiu reverter as regras do jogo que estavam, vamos lá ver, informalmente instituídas, que o partido que ganhava, mesmo sendo militar, era aquele que governava, e o António Costa, para a sua sobrevivência política, aliou-se à extrema-esquerda, partidos anti-NATO, anti-União Europeia, para ser Primeiro-Ministro. Eu acho que o papel do Presidente da República aqui seria um papel de regulador do normal funcionamento das instituições, mas também, e acho que o país perdeu muito com isso,
foi um trabalho de hercúleo que Pedro Passos Coelho e toda aquela equipa fez durante 4 anos para devolver o país aos mercados, ganhar, recuperar a credibilidade, sanar as contas públicas. Foram momentos muito difíceis e que Passos Coelho merecia governar durante mais 4 anos. E o papel que o Presidente da República teve durante aqueles 5 anos, eu acho que foi muito mau. Eu lembro de Pedrógão, de Tancos, de nepotismo que existiu no governo, e o Presidente da República conviveu com isto de uma forma sem qualquer sentido de Estado. E eu, na altura, também criticava muito Cavaco por ser uma pessoa muito, não vou dizer fria, mas distante. Sempre. E eu hoje valorizo Cavaco como nunca, porque Cavaco, acima de tudo, tinha sentido de Estado. Sentido de Estado. Era um homem que sabia quando devia falar. Era um homem que sabia, acima de tudo, quando devia estar calado. Ok? Nós olhamos para trás e dizia, mas os gajos não querem falar, não querem não sei o quê, mas o Cavaco sabia que tinha que falar, enquanto Presidente da República. E eu acho que o Marcelo, quem conhece o mínimo daquilo que foi o percurso político, Marcelo tentou ser tudo e mais alguma coisa na vida e não conseguiu. E chegando a Presidente da República, eu acho que ele quis, de certa forma, recuperar aqui o tempo perdido. E o Marcelo tinha a ambição de ser o Presidente mais popular de sempre. Não é o melhor Presidente da República, é o mais popular. Ou, para mim, não é a mesma coisa. Por exemplo, eu lembro, acho que foi em 2016, que ele anunciou a dizer que, enquanto Presidente da República, queria erradicar o sem-abrigo em Portugal. E passado 4 ou 5 anos, não vou dizer que duplicou, mas claramente aumentou. Ok, temos aqui a questão da pandemia, da guerra, ou seja lá o que for, mas eu acho que estas questões, quando o Presidente da República lança um desígnio como este, tem que se comprometer a sério. Tem que levar isso a sério. Há bocado que eu comecei, e não foi por acaso que dei esta indicação da pobreza institucional e do que os partidos políticos e os responsáveis políticos deveriam procurar combater a sério a pobreza, deveriam fazer. Relativamente à questão do moscatel, quer dizer... Até que enfim. É tudo mal demais. Quer dizer, eu estou com o meu filho em casa, olha, vamos ouvir o Presidente da República. E o Presidente da República diz que desmaia porque bebeu um copo a mais, ou moscatel quente. O Presidente da República... quer dizer, eu quero poder dizer, estava muito sol, comi pouco, tinha atenção alta e não sei o quê. Ele disse que almoçou um forte e-mail. Porque aquilo... Minha Nossa Senhora, adiante. Mas eu vou dizer uma coisa, o que é que me preocupa mais? Foi toda a panóplia à saída do hospital. Acho que aquilo foram 15 ou 20 minutos de entrevista. E ouvir o Presidente da República dizer que as primeiras pessoas com quem falou, António Costa... e Luís Montenegro. Eu pergunto, o homem não tem família? Eu mesmo sendo Presidente da República, numa situação dessas em que desmaio, sendo uma figura pública, as minhas pessoas que eu ia ligar, à minha mãe, à minha avó, às pessoas que estão mais próximas, ao meu filho, porque eu vou estar extremamente preocupadas, digo eu, é o pensamento que eu tenho. Portanto, aquilo que eu posso dizer é que acho que foi mal. Foi no seu melhor, quer estar em todo lado, quer acabar com este segundo mandato enquanto Presidente mais popular, mas isso não faz dele o melhor Presidente da República que poderia ter sido. Muito bem. Acabei por não entender muito bem se simpatizas com o homem ou não. Gonçalo, tu que estás na Alemanha... Pronto, a resposta é essa. Eu do Gonçalo queria saber, porque ele é muito bem, tem muitas fontes e é muito bem conectado e, portanto, queria saber se ele sempre conseguiste descobrir se há aqui uma possibilidade deste moscatel quente ter sido dado por um socialista. Confirmas? Bem, eu conheço muitos bêbados, agora se tenho boas conexões, isso já é discutível. Eu, em primeiro lugar, eu quero mostrar solidariedade porque... quem nunca ficou com a cabeça à roda depois de um dia de copos, quer dizer, é uma das coisas que o Marcelo é um homem do povo, não é? E até nestas coisas é um homem do povo. Não, eu tenho muito pouco para dizer, até porque os meus caros amigos já disseram tudo o que havia a dizer sobre o tópico, e nós já falámos aqui do Marcelo em episódios passados. Quero desejar-lhe muita saúde e para que ele possa aproveitar a vida depois deste mandato, que se espera que passe rápido, porque ele tem sido um péssimo presidente, como o José Luís Tavares disse, ele quer ser muito popular, mas os políticos, quando são bons, na altura não são populares. Eu acho, na minha opinião, o melhor primeiro-ministro que eu tive
desde que me lembro de ser um adulto, foi Pedro Passos Coelho, que não foi o homem mais popular do seu tempo. Naquela altura, ele teve de tomar medidas e fez coisas que foram muito impopulares. E a longo prazo, depois disso, percebe-se, não, foram boas medidas. Força, Diogo. Não, a popularidade é uma coisa muito relativa daquilo que é a popularidade visível e a popularidade invisível, porque nós tivemos o Cavaco Silva, que não podemos dizer que era um presidente popular, no sentido da voz do povo, não estava do lado dele, mas que foi eleito sempre que foi às urnas, não é? Com maioria, sim, precisamente. A popularidade, e mesmo Passos Coelho ganhou as eleições. Exatamente. Portanto, há a popularidade visível e a invisível, não é? Sim, mas a fazer política é muitas vezes tomar medidas que são menos populares, ou ter, no caso do presidente, que não toma medidas, mas que tem que ter algumas das vezes atitudes que não são populares, e nomeadamente a relação de Marcelo com este governo tem falhado demasiadas vezes, e falhou precisamente por isso, porque o caminho mais impopular era o mais difícil. Em alguns casos, quiçá, demitir o governo, e ele tentou fugir a isso, e não estou convencido que o presidente Marcelo, tenha fugido a essas decisões por achar que eram as melhores decisões, mas talvez porque eram menos populares, e ele não quis ter esse ónus de perder o concurso de Miss Universo. Mas é basicamente o que eu tenho para dizer sobre o assunto, porque nós já falámos imenso sobre o Marcelo, e haveremos de continuar a falar. E pronto, e que seja breve, que seja um mandato breve. Muito bem. Eu acho que há dias vi numa inauguração de uma ponte em Lisboa, eu acho que te vi, José Luís, juntamente com o Moedas, não foi? Estiveste naquela inauguração daquela ponte, onde é que era aquilo? Aquilo era perto de onde vai acontecer. As Jornadas da Juventude? Exatamente. Não estiveste lá? Bem, pensei que tivesse visto lá naquela inauguração da ponte. Iria fazer agora aqui uma chalaça muito engraçada, porque ia-te dizer que vamos sair para uma pequena ponte, para quem nos estiver, para uma sessão internacional que vai voltar já na segunda parte. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa, vamos aproveitar para ir fazer uma visita a outras divisões da nossa casa. Para quem nos estiver a ouvir, são apenas 20 segundos, nós já voltamos. Ora, muito bem, voltamos então à segunda parte com os temas internacionais, e o primeiro tema internacional é o Zé Luís Tavares que nos traz. Quer falar do Grupo Wagner em África. Se há uns tempos atrás, não há muito, a maioria da opinião pública não saberia o que é o Grupo Wagner. Hoje só os mais distraídos é que não ouviram falar destes mercenários de guerra, e tudo graças à operação militar especial na Ucrânia. Estes grupos estão também em conflitos em África e Ásia, e o nosso convidado quer falar particularmente deste grupo em África. José Luís, achas possível, aliás, que a comunidade política internacional, e principalmente a opinião pública internacional, se concentre agora na brutalidade e impunidade destes grupos de guerra em África? A publicidade na Ucrânia, toda esta publicidade que aconteceu, pode ser útil para que nós nos despertemos para aquilo que eles têm feito em África? É por aí? Carlos, a questão é importantíssima e muito interessante. Mas deixa-me só fazer aqui um pequeno enquadramento que me parece muito interessante. Claro. Quando foi a resolução da ONU a condenar a invasão da Rússia à Ucrânia, e lá está, a maior parte de nós, se calhar, um bocado naivos, estamos completamente convencidos de que seria aprovado por unanimidade, ou tendo alguns países, já conhecemos, comunistas, ditatoriais, como mais ligados à China, queriam votar contra ou abster-se. Mas a verdade é que foram só 4 países que votaram contra, e nós temos 14 países que se abstiveram. E entre estes países que se abstiveram, páginas: Angola, Moçambique e África do Sul, para não dizer os outros 13. E eu fiquei muito alarmado, até porque sendo um país PALOP, que tem relações históricas com Portugal, a razão pela qual teria levado estes países a votarem contra a invasão de um país como a Rússia, a um Estado livre e soberano, como é a Ucrânia, até tendo, ou sendo a recente história de, por exemplo, países como Angola, Moçambique ou mesmo África do Sul, que viveram esta questão da
da opressão, da invasão do homem e do homem branco. 50 anos atrás estavam a ver um país nas mesmas condições e votaram contra. E qual é que foi a alegação apresentada? Racismo. E disseram racismo porquê? Porque parece que ficaram muito chateados ou mal impressionados com o tratamento que alguns negros que estavam na Ucrânia receberam quando começaram os ataques, como se não tivessem sido prioritários, ou sei lá o que for. E eu pergunto, mas really? Estão a falar sério? Nós estamos a falar aqui de um país que invade o outro e vocês abstiveram-se na votação quando até em função do vosso recente passado histórico, que tanto lutaram para ser países independentes, abstiveram-se por uma questão de racismo e, muito sinceramente, eu vou dizer, eu acho que não tem nada a ver. O fato é que o Grupo Wagner está em África há muito tempo, é um braço armado de Putin e do regime soviético para defender interesses da Rússia e do regime soviético, do regime russo, para defender interesses do regime russo. Nós temos muitos que estão em África, na obtenção de recursos naturais, e existem mesmo relatórios internacionais de diversas instituições para manipular eleições em muitos desses países, no sentido de defender os interesses em África. Resumindo e concluindo, como é que países, ou então colocando a questão de outra forma, nós vemos aqui muito ativismo contra o racismo, contra o antirracismo, mas vemos acima de tudo no mundo ocidental, América e na Europa. E depois o mundo tem conhecimento de que existem hoje, em pleno século XXI, estas intervenções que tiram vidas a muita gente que vive nestes territórios, os seus recursos naturais, manipula informações, e nós não vemos nenhum ativismo contra o Grupo Wagner. Ok? O ativismo que se faz antirracista é no mundo ocidental, é onde a liberdade persiste. Porque nós não vimos ativismo nenhum antirracista na China, na Rússia, ou seja lá onde for. Eu acho que a partir do momento em que foi denunciado e que o mundo tomou conhecimento daquilo que o Grupo Wagner faz em África, acho impressionante e inacreditável como é que todos estes grupos ativistas não se insurgiram contra a Rússia. Não tiveste ninguém a perguntar, mas o que é que estes tipos estão a fazer? E tendo conhecimento daquilo que estes tipos estavam a fazer, como é que não houve nenhuma condenação a isso? Isto para dizer, aqui eu já não diria uma patologia intelectual, ou seja lá o que for, mas eu vejo, por exemplo, o mundo ocidental, será difícil dizer isto, mas eu acho que toda esta cultura do cancelamento, todo este movimento anti-Europa, anticultura ocidental existe porque existe liberdade. E porque estas pessoas o podem fazer, porque nós jamais iríamos conseguir ver esta gente a fazer isto na China ou na Rússia. Mas é inacreditável que esta gente, sabendo aquilo que o Grupo Wagner está a fazer em África, uma coisa pela qual sempre lutaram, não o condenaram veemente. A razão pela qual eu propus aqui a introdução deste tema. Mas não desconfias que terá havido aqui da parte dos governos da África do Sul, Moçambique, Angola, como tu realçaste, por exemplo, uma certa, não há outra forma de o colocar, uma certa cobardia, porque o Grupo Wagner, eles são grupos, é um grupo eles são pagos, não é? Eles são um grupo são soldados que tu podes pagar para desempenharem uma tarefa militar qualquer. Mercenários. Exato. Carlos, o José Eduardo Santos, que foi durante décadas presidente de Angola, licenciou-se aonde? Passa a mínima ideia. Qual era a naturalidade da sua mulher? A sua filha, pedindo e tem esta possibilidade de pedir asilo político, pode ir para a Rússia. Certo? Porque acho que tem esta dupla nacionalidade, ou sei lá o que for. Portanto, há aqui um certo conluio, e respondendo diretamente à tua questão, entre líderes africanos e o regime russo, que deveria ser questionado e que deveria ser, acima de tudo, criticado, e que nós não vemos a ser feito. Importa saber porquê. Eu já nem falo da China,
do quanto grande parte da economia de muitos países africanos estão hipotecados face àquilo que a China tem vindo, a política da China tem vindo a ser feita em África. Mas nós não vimos ninguém criticar isto. Não vês ativistas antirracistas a criticar a China ou a Rússia. Ok? Os alvos são sempre o mesmo de sempre. Estados Unidos, Inglaterra, até por ser um dos países mais conservadores que temos, já para não dizer a Europa no seu jogo contra o homem branco. Não sei se isso responde à tua questão ou não, mas... Sim. Eu vou aproveitar para introduzir aqui à conversa o Diogo e com ele, se calhar, perguntar-lhe se ele é da opinião de que esta mediatização pode ter sido aqui, ou melhor, tudo o que aconteceu agora nos últimos tempos vai um bocado também contra aquilo que tu tens dito, José Luís, ou seja, aquilo que aconteceu, o grupo Wagner ter-se virado contra o Putin. E eu lembrei-me disto para perguntar ao Diogo, que é entendido na matéria, destas questões sindicais dos mercenários, se não será aqui um certo aproveitamento para reivindicarem melhores ordenados, nomeadamente nestas ações militares em África? Não, acho que sim. A guerra, se a pobreza é um negócio, a guerra é um negócio muito maior e, como tal, devíamos aplicar a ela todo o tipo de direitos laborais que nós aplicamos a tudo o resto. Aliás, deviam ser pagos à comissão. Era 1000 paus à cabeça e eu inscrevia-me já no grupo Wagner. 1000 paus à cabeça. Não, acho naturalmente que não tenho... Tenho, na verdade, duas perguntas a fazer ao Zé Luís na sequência daquilo que ele disse. E uma delas tinha a ver com este podemos chamar isso neocolonialismo, não é? Russo e chinês em África, que é um colonialismo diferente, porque nós sabemos que o colonialismo chinês é um colonialismo, acima de tudo, económico, de resgate de economias, não é? E de endividamento. Aliás, isto... puxando mais a brasa à minha habitual sardinha, o atual diretor da Organização Mundial de Saúde porque 50% da dívida pública da Etiópia, o seu país de origem, é à China, né? E a China é quem mexe ali os cordelinhos na OMS, basta ver que Taiwan não pode entrar, por exemplo. Mas este neocolonialismo, sabemos falar assim da parte da China, mas como é que é com a Rússia em África? Porque o grupo Wagner, como disse o Zé Carlos, é um grupo de combatentes, e tu disseste várias vezes, ainda agora, considerando aquilo que o grupo Wagner está a fazer em África. O que é que está exatamente o grupo Wagner a fazer em África? O que é que está o grupo a defender os interesses da Rússia? Mas okay. na prática... Exploração, controla tudo aquilo que são os recursos naturais, mas isso é público. Países como a região centro-africana, Mali, outros. Estamos a falar mais do centro da África, República Centro-Africana, sim. Sudão, não é? E já para não dizer também que, e há relatórios internacionais que atestam isto, que manipulam eleições em muitos desses países para controlar os governos que lá estão em seu próprio perfeito. É o que é, mas isto é ficção, é real. É resgate os interesses, ou seja, a ligação dos países africanos à Rússia e à China, em detrimento do Ocidente, é puramente interesse económico da cúpula desses países? Bem, basta olhar para os Estados Unidos. Estão-se a criar, mas estão-se a criar quase dois blocos hoje em dia no mundo, não é? Na verdade, esta guerra na Ucrânia começa-se a revelar quase como uma proxy guerra dos dois blocos. Exatamente. Daí eu ter afirmado a minha perplexidade quando houve esta votação na ONU e nós tivemos estes 14 países que se abstiveram e países que tiveram um passado recente de alcoolismo, né? Que sabem o que é serem invadidos, verem os seus cidadãos a serem despejados, mortos, os seus recursos naturais a serem pilhados. E depois tem a votação de Samuel. Mas isso é claro porque existe aqui uma relação
com o regime russo, só os governantes desse país é que o podem justificar, não é? Mas não nos é muito difícil chegar à conclusão. Aliás, o maior problema, e se queres que eu responda de forma mais direta à tua questão, é a África ser um continente onde a maior parte dos países são brutalmente corruptos. Pronto. Sim. Mas já agora, antes de passar ao Gonçalo, como é que tu achas que vai ficar agora a situação essa situação do grupo Wagner, digamos assim, e da situação, neste caso, da situação da Rússia em África, visto que o grupo Wagner, entretanto, está assim um bocadinho incerto, aquilo existe neste momento e as coisas ainda não estão bem acertadas, acho eu, existem alguns membros que se terão alistado no exército russo, ou pelo menos foram convidados para isso. Como é que achas? Será... É uma questão de dependência da relação que Prigozhin terá com Putin. O grupo Wagner está na Síria, está em muitos países africanos e ele saberá e terá acesso a muita informação que eventualmente poderá implicar Putin. Há aqui uma relação entre os dois, daí que a reação de Putin não tem sido uma reação musculada, no sentido de claramente querer chegar ao grupo, mas eu até te diria que Prigozhin aqui estará mais por cima e será ele a gerir mais a situação do que Putin. E acho que nesta altura Putin deve estar completamente arrependido de ter tomado a decisão de invadir a Ucrânia, porque começa a ter aqui questões colaterais que para já colocam em causa a sua autoridade enquanto Presidente da Rússia, mas que depois também tem vindo aqui a trazer a público uma série de outras questões colaterais que demonstram aquilo que é a fragilidade do governo russo e de implicações que o governo russo tem em outras zonas do globo, que são no mínimo questionáveis, né? Mas isso é uma questão que nós nunca sabemos como é que irá acabar, porque falta saber como é que estes tentáculos que o grupo Wagner tem um pouco por todo o mundo, em particular na Ásia e África, poderá influenciar a relação que Prigozhin tem com Putin. É isso mesmo. Muito bem, Gonçalo, e para avançarmos no tema, nós desconfiámos, pelo menos, que a África serviu sempre de campo de experiências para muitas coisas. Os grupos de mercenários em África poderão ser experiência de guerra no futuro, digo eu. E eu queria propor assim esta ideia, não sei se... Imagina tu duas equipas de um campo de batalha, diretos no Instagram, publicidade, e depois que ganho melhor. Isto dava um programa do caraças, não dava? Sim, eu acho que sim, e é bom que este tema apareça, porque eu como assunto, como expert no assunto, a minha opinião vai fazer aqui toda a diferença. Claro. Ou então não vai, porque eu percebo quase tanto disto como de física quântica, que é nada. O uso de mercenários em África não é novo, aliás, nada do que nós estamos a ver é novo. Um dos grandes problemas do continente africano é precisamente a guerra por encomenda, e os mercenários têm um problema adicional. A guerra é má pela sua natureza, mas os mercenários não lutam por causa. Os mercenários não estão a defender ou a conquistar território, eles estão lá porque estão a ser pagos. E há toda uma implicação ética, e nós vamos falar um bocadinho da ética da guerra no próximo tema, mas há todo um conjunto de implicações éticas que a contratação de mercenários para contexto militar tem, que penaliza muito o continente africano, e não é exportável para a Europa, no sentido em que nós não vamos ter guerras civis daquele tipo, mas há um neocolonialismo que o José Luís já falou um bocado, em que alguns países, nomeadamente a China, estão a aproveitar-se do continente africano. Eu não sei se a presença da Rússia é muito forte neste momento, já foi, não é? O continente africano esteve dividido em dois blocos durante muito tempo. Eu neste momento
eu fico às vezes a pensar se a influência que a Rússia tem no mundo é mais uma espécie de ficção ou uma reputação que foi criada e que de certa maneira serve para alimentar uma narrativa do que a realidade em si, porque a Rússia, estamos a falar de um país que não consegue sequer vencer a Ucrânia em termos militares, cuja economia é menos forte do que o Estado no Texas, nos Estados Unidos, não é? Portanto, eu não sei até que ponto a Rússia tem influência, teve alguma influência na Síria, mas teve influência na Síria quando o próprio regime de Bashar al-Assad resistia a cair enquanto governo instalado. A influência da Rússia não sei até que ponto será tão relevante como se pensa, mas o neocolonialismo do continente africano é uma realidade, e é uma realidade que tem sido ignorada, como disse o José Luís Tavares, numa altura em que se fala tanto de racismo sistémico, numa altura em que se fala tanto de colonialismo e de ações que aconteceram há 5 séculos, ninguém parece importado com o que está a acontecer hoje. O que está a acontecer hoje é que alguns países africanos estão economicamente tão dependentes da China, e não é dependente através de troca comercial, porque isso nós gostamos, é dependentes através de dívida, por exemplo, que estão a vender o seu futuro à China, mas ao Partido Comunista Chinês, e que dificilmente poderão prosperar nestas condições, e não se fala, não se debate, não se investiga, e isso é preocupante, mas eu gostava de ter mais conhecimento sobre isso. É uma exploração porque é em troca de infraestrutura imediata, coisas Sim. absolutamente básicas, não é? Estamos a falar de estradas e de prédios, não é? Há cidades em África que são chinesas, não é? É quase território chinês, não é? E isso vai causar problemas muito sérios, não só causa agora, como vai causar no futuro. Que independência é que o povo africano vai ter para escolher os seus líderes, por exemplo? E este tipo de coisas devia-se debater um bocadinho mais, até para um ignorante como eu saber mais sobre o assunto, que infelizmente a minha participação fica por aqui. Então, daqui a uns tempos vamos todos acordar e ficar todos muito escandalizados, não é como aconteceu com o Putin, ficamos todos muito surpreendidos, que afinal o gajo é mau como as cobras. Zé Luís, antes de avançarmos, diz... Zé Carlos, mas deixa-me sublinhar aquilo que o Gonçalo disse e que acho que acaba por ser aqui o mais importante em toda esta intervenção. É interessante ver o ativismo político antirracista e anticolonialismo que está a ser feito hoje no mundo ocidental sobre aquilo que aconteceu há 500 anos atrás, há 400 anos atrás, e este ativista não se preocupa com aquilo que o Grupo Wagner está a fazer agora em África, ou os chineses. E esse é o ponto, Gonçalo. Esse é o ponto. Muito bem. Bem, vamos avançar então, e agora vamos, e depois deste anúncio de um futuro trágico, o Gonçalo muitas vezes parece um dos 7 cavaleiros do Apocalipse, está sempre assim, terminamos sempre a intervenção dele assim, muito negra, até arrepia. E vamos avançar para um tema que ele traz e um tema feliz, porque são bombas de fragmentação. Sim, comigo é sempre coisas boas. Coisas lindas. Os Estados Unidos querem então enviar estas bombas de fragmentação para a Ucrânia. Isto dito assim até parece outra coisa. Gonçalo, achas possível que estas bombas, que até há uns tempos atrás eram terríveis e eram um cobarde ato de guerra, e agora, pelos vistos, parecem ter sofrido assim de um mau juízo de análise e afinal até podem ser muito úteis, são uns objetos úteis de libertação e de combate à opressão. Achas que é isto que se passa? Sim, eu acho que sim, são bombas do bem. Eu espero pelos próximos capítulos que serão as armas químicas do bem e as armas nucleares do bem. Mas se calhar começamos pelo início, e se calhar para dar mais um bocado de contexto, as bombas de fragmentação são armas projetadas para se dispersarem em grande quantidade sobre uma área-alvo. Ao explodirem estas bombas, libertam centenas, às vezes até milhares de pequenos fragmentos, projéteis, que se espalham por uma área que pode chegar até aos 25, 30 e qualquer coisa quilómetros, perdão. Portanto, a bomba cai e 30 quilómetros de área ficam com estes fragmentos. As consequências são extremamente graves, para começar porque representam uma ameaça indiscriminada a civis. A bomba, quando é lançada, obviamente, se nós pensarmos em termos leigos, um míssil é disparado
com um objeto como alvo, não quer dizer necessariamente que seja ao milímetro, mas há um objeto que tem um alvo. Aqui são 25, 30 km de fragmentos que podem ir a qualquer lado. Não explodem todos de imediato, portanto alguns fragmentos simplesmente ficam no terreno e isto como resultado é responsável por ferir e matar civis, às vezes anos após as bombas serem lançadas. E por causa disto, as bombas de fragmentação foram proibidas por meio de um tratado internacional conhecido como a Convenção sobre Munições Cluster, assinada em 2008. Esta proibição aconteceu porque se tornou consensual e não é frequente os países decidirem que há um consenso sobre uma coisa, mas entendeu-se que as consequências para a população civil violam os princípios humanitários fundamentais. A Convenção estabeleceu que as bombas devem ser completamente eliminadas. Mais de 110 países, incluindo a China, os Estados Unidos, a Alemanha, a França, o Reino Unido e por aí fora, assinaram o documento. Curiosamente, os Estados Unidos assinaram, mas não ratificaram. Reservaram o seu uso para fins humanitários, que há sempre uma certa ironia nisto, e é com base neste argumento que os Estados Unidos vão fornecer as bombas de fragmentação à Ucrânia, porque alegam que estas são essenciais para que estes consigam ganhar a guerra. O que é contraditório, porque a informação que nos dão, a ideia que nos é passada é que a Ucrânia está a ganhar a guerra, mas de vez em quando dizem-nos que se não dermos um material X, a Ucrânia vai perder. Portanto, neste momento a narrativa temos que dar bombas de fragmentação à Ucrânia, caso contrário a guerra vai ser perdida. E os Estados Unidos vão fornecer um equipamento militar. Este equipamento militar com um potencial enorme para matar civis, que destrói infraestruturas. Portanto, nós também descobrimos agora que afinal destruir infraestruturas é mau, é bom, antes era mau, agora é bom, e para além disso tem um impacto ambiental enorme, não é? Basta imaginarmos 30 km de milhares de fragmentos espalhados, obviamente que isto não faz bem a ninguém. A somar-se a isto, o local onde forem lançadas essas bombas fica inabitável. E vai precisar que especialistas em engenharia militar façam a limpeza da área. Portanto, este cenário soa quase de forma dantesca, mas é terrível. Eu sei que relativamente a este tópico, nós estamos numa espécie de Benfica-Porto, em que ou se é de um clube ou se é do outro, mas eu julgo que está na hora, e eu convido as pessoas a pensarem e a desafiarem-se um pouco. E pensarem se a nossa posição face à Ucrânia e um governo que está disposto a mandar bombas desta natureza sobre o seu próprio território, se este grupo de pessoas estão mesmo a defender, e vou citar, os nossos valores e a democracia. Eu sei que me vão dizer que o lado russo é igual, ou que é pior, e que também cometeram imensas atrocidades, mas ao contrário do que nos querem vender, nós não temos que escolher um lado. Eu não tenho que ser do time Zelensky ou do time Putin. Eu posso ser do time de direitos humanos, do time que defende que existem coisas que nem em guerra podem ser aceitas, e eu não tenho que escolher entre um ditador que se esconde no Kremlin e um corrupto que está disposto a lançar bombas num território que diz querer proteger. Só para finalizar dizendo, Biden e os Estados Unidos muito mal nesta história, e a mostrar a verdadeira face desta guerra, que é servir a indústria militar e não servir as pessoas da Ucrânia, porque alguém ainda vai ter que me explicar como é que mandar bombas de fragmentação que vão deixar o território inutilizado, que vão precisar de anos de remoção desses projéteis, como é que isso ajuda o povo ucraniano? Vamos dizer, mas isso vai ajudar a ganhar a guerra. Andam-nos a dizer que o equipamento militar X é essencial porque eles vão ganhar a guerra há quase um ano. Começaram por ser os tanques, que eram essenciais para ganhar a guerra, depois passaram a ser os jatos, agora são as bombas de fragmentação, no futuro vão dizer que são as armas químicas. Se calhar está na altura de termos um discurso não ideológico sobre o que é que está a acontecer na Ucrânia, porque isto tudo cheira mal. Tudo isto começa a cheirar muito mal e é isso que eu convido as pessoas não a tomarem um partido, mas a começarem a pensar fora da caixa, porque esta narrativa não há aqui qualquer coisa que não está a bater bem e nós devemos sair um bocado do dogma.
Aquela hipótese de ser apenas uma... Aliás, tu estavas a falar e eu ia-me lembrando de algumas questões que te queria colocar e, entretanto, tu ias sempre respondendo. Aqui só não percebi muito bem se tu achas que isto é mesmo apenas ou se colocas assim, pode ser apenas mesmo um ato supremo de capitalismo americano de querer vender armas. Eles precisam de vender uma cambada delas e, portanto, isto... É apenas isso. Eu não diria que é norte-americano. A indústria de armamento tem um peso enorme e nós há pouco estávamos a falar na questão africana. Muito do conflito que acontece em África é motivado pela influência da indústria das armas. Mais uma vez, os Estados Unidos só permitem o uso deste tipo de armamento para fins humanitários. Há aqui um inconciliável debate entre como é que isto pode ser visto como um assunto humanitário, não é? Antes de avançar, uma arma que é conhecida por matar civis. Sim, antes de partir para o Diogo, deixa-me só perguntar-te, já fizeste o exercício se fosse o Trump a fazer isto? Bem, se fosse o Trump, aliás, metade das coisas que estão a acontecer, se fosse o Trump, se calhar se fosse o Trump, já não havia guerra. E viam que nem sequer tinha começado. Nem tinha começado, mas o apoio popular que a Ucrânia tem, não a Ucrânia, eu acho que a Ucrânia e o povo ucraniano merece todo o apoio mais algum. Isso não significa que devamos apoiar o grupo de pessoas que não parece contente com o fim do conflito, mas se fosse o Trump, se calhar teríamos um movimento contrário, pessoas na rua a dizer, não, queremos paz, chega de apoiar este tipo de conflitos. Portanto, duplamente com Trump não haveria guerra, porque não havia apoio popular para este tipo de atrocidades que nós estamos a ver. Diogo, o que é que tu achas que faz mais falta à Ucrânia? Estas bombas ou os nossos tanques Leopard 2, aqueles que não funcionavam? Não, para matar pessoas, as bombas eram mais úteis, mas para lavar os uniformes, se calhar mandamos uns tanques para lá, que senão vai ficar cheio de sangue. Brutal intervenção do Gonçalo, não só certeira como profundamente esclarecedora e completa, porque nós estamos obviamente perante mais um exemplo daquilo em que resulta o seguir cegamente o manicaísmo que aplicaram a esta questão a um nível chocante e nós já falamos disso até em relação a outras questões, com a particularidade de terem colocado o pessoal que habitualmente, e às manifestações anti-guerra, aconteceu em todas as grandes guerras que nós conhecemos, as guerras mais mediáticas, muitas manifestações anti-guerra, aconteceu pelo menos quando Bush era presidente americano, amainaram um bocadinho quando o Obama começou a bombardear o Médio Oriente e o Norte da África, voltaram a anunciar a Terceira Guerra Mundial quando Trump foi presidente e as guerras acalmaram e agora parece que há um controle total do movimento anti-guerra, que parece ser a favor da guerra desde que seja contra os russos. Eu tenho andado a acompanhar o torneio do Wimbledon, vejo muito, sou um enorme fã de ténis e de recordar, por exemplo, que os jogadores russos não puderam participar no torneio ano passado. Não sei o que é que mudou, entretanto, mas eles agora já podem. Mas um recuo ao medievalismo da culpa de grupo e do... ainda hoje a bandeira russa não pode ser mostrada como símbolo nos torneios desportivos. Eles têm que competir com a bandeira em branco. Nós parecemos crianças, nós parecemos exatamente crianças. E ainda recentemente vi uma imagem muito curiosa de uma loja russa nos anos pós-Segunda Guerra, que colocou um cartaz a dizer nós somos russos, para evitar que fossem confundidos com alemães, pelos revoltosos. Hoje em dia tinha que ser o contrário, hoje em dia eles mudaram o cartaz para dizer nós não somos russos. Porque as coisas mudam assim, e quer dizer, hoje quem é que se fode no meio disto tudo? Fode-se o pobre, como sempre, que morre na trincheira, morre em sua casa com bombas amigas, que tem que pagar a inflação da guerra, que é censurado se falar contra ela, e é preciso as pessoas perceberem que os países não estão em guerra com países hoje em dia. Governos estão em guerra com governos. A Rússia e a Ucrânia são países irmãos, são povos irmãos. Os governos colocaram-nos em guerra. Uma guerra que já poderia até, vale a pena dizer isto, já ter terminado há muito a nível negocial,
se não fosse do interesse do Ocidente que ela se prolongue, porque não se negocia com assassinos. Se não se negocia com assassinos, não se negocia com os Estados Unidos. Não há país no mundo, pelo menos não vou dizer pós-Segunda Guerra, pós-queda do Muro de Berlim, responsável pelo maior número de mortes civis do que os Estados Unidos. De hospitais pediátricos bombardeados, alguns desses ataques como false flag. Em guerras, eu não aceito o bom e o mau, sobretudo quando são guerras promovidas com governos em que quem se fode é sempre o mesmo, e remeto todo o resto da minha posição à brilhante intervenção do Gonçalo, à qual não consigo acrescentar mais, mas queria reforçar este ponto. Denunciar elites corruptas de ambos os lados não significa que tomar nenhuma posição. E é importante resistir a esta dualidade e a esta divisão, porque é aplicável à guerra da Ucrânia como foi aplicável na pandemia, como é aplicável em muitas outras questões que nos estão a impor. E, portanto, tal como o Gonçalo, apelar ao pensamento crítico e rejeitar a dualidade de opções. Muito bem. Para terminar, vamos ver se vamos voltar aqui a pessoas com bom senso, que não sejam assim. Sim, por favor. Sim, por favor. José Luís Tavares, por favor. O que é que te parece? E a ti, se calhar és tu que vais responder a esta pergunta de uma forma, mais uma pergunta séria, porque isto será tudo uma jogada capitalista. Lá está, eu perguntei isto ao Gonçalo, pergunto a ti também. Isto não será uma jogada capitalista dos Estados Unidos, que tem lá uma cambada de armas, de produtos fora de prazo, e querem despachá-las e arranjam aqui esta artimanha e pumba, enviam as bombas de fragmentação para a Ucrânia? Bom, eu diria que sim e não. Em primeiro lugar, porque isto não é uma jogada capitalista. Isto não teve a gênese da guerra, não foi provocada pelos Estados Unidos, não foi provocada por Biden. Nós sabemos o vínculo que Putin assenta sobre esta guerra. Dizer que a pior coisa que aconteceu no século XX foi a desmembração da antiga União Soviética e esta ambição que ele tem de reagrupar a Rússia enquanto Estado confederado com outras nações que, entretanto, aderiram ao mundo ocidental. Portanto, nesse aspecto eu não consigo ser neutro, eu sou pró-Ucrânia, acho que o mundo ocidental tem estado bem, é um sacrifício enorme que nós vamos ter que pagar, mas também assim, não deixe de ser naif em relação à forma como as coisas acontecem, não é? Nesta fase de contraofensiva da Ucrânia, que será eventualmente, e vamos lá ver, nunca sabe isto como é que acaba, né? O último capítulo para o fecho desta guerra, eu também não me deixo pensar que eventualmente a América aqui está a aproveitar para escoar, como disse esta há bocado muito bem, tudo aquilo que é o seu metal. Porque isto assim, porque isto depois há de ter custos. Alguém há de ganhar com a guerra. Nós estamos numa fase em que alguém ganha com a guerra do ponto de vista de fornecimento de armas e de material e de outras necessidades. Mas aquilo que me preocupa será pós-guerra. Em primeiro lugar, saber como é que isto acaba. Putin cede, o que eu acho muito difícil. Me preocupa muito a partir do momento em que o Putin estiver completamente encurralado, ou melhor, encurralado, e tiver a noção de que vai perder esta guerra. Vai ser uma humilhação brutal. O que é que este homem é capaz de fazer? Ok? Depois temos um lado de Zelensky que já diz que a única forma de haver paz é a desocupação total da Rússia sobre território ucraniano, e sobre isso não há negociação. Portanto, o desfecho é algo completamente imprevisível. Eu sou defensor de que a única forma de se acabar com isto é a Rússia desocupar totalmente território ucraniano. Se isto é viável, se isto é possível, vamos lá ver. Mas agora, há uma coisa que me preocupa. A primeira imagem que me veio à cabeça quando veio esta história do envio de bombas de fragmentação para a Ucrânia foi durante décadas, e porque eu tenho familiares que ainda lá estão, o relato ou a situação de muitos angolanos que ficaram amputados na sequência de várias minas e outros materiais
que foram esquecidos ou outros propositadamente colocados em zonas estratégicas de Angola e que durante décadas lá ficaram e que provocaram à data de hoje estragos que não se consegue quantificar. E eu penso muito nisso na Ucrânia. E neste contexto eu alinho naquilo que o Gonçalo estava a dizer. Eu estou aqui com enormes dúvidas de como é que isto vai acabar, de como é que a Ucrânia vai ficar. Já quem defende que parte substancial da economia da União Europeia será para financiar a reconstrução da Ucrânia, e que isso vai, onde Portugal e outros países irão ficar fortemente penalizados em relação a isto, porque, enfim, o país vai ter que ser reconstruído. Mas é claro que há interesses, quer militar, quer a nível de construção, à volta de tudo isto, sendo que, no meu entender, o mais importante é que esta guerra, nesta altura, acabe, e falta saber como é que vai acabar, e depois o que é que o mundo ocidental irá fazer e de que forma é que irá ser programado. Isto, eventualmente, não será ao nível de um plano Marshall, como aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial, porque a escala aqui é menor, mas preocupa-me muito. Preocupa muito dentro daquilo que o Gonçalo estava a dizer há pouco, que impacto é que, a nível humanitário, a colocação destas bombas em território ucraniano poderá ter a médio e longo prazo. E para concluir, dizer também que há esta maior hipocrisia, para não dizer risível, o regime russo vir criticar os Estados Unidos por estar a enviar estas armas, porque a Rússia não tem aqui qualquer legitimidade moral para criticar quem quer que seja, tendo em conta a forma, para já como iniciou a guerra, e as atrocidades bárbaras, lá está, que o regime russo, através do grupo Wagner, fez em diversos territórios ucranianos. Mas não me deixa de preocupar. Há aqui última nota. Não é só a questão do envio das bombas. É de todo o arsenal bélico que o mundo ocidental enviou para a Ucrânia e que importava saber. Eu acho que os europeus e os americanos mereciam saber se a Ucrânia está a controlar, e bem, todo o material que está lá a ser enviado. Há hipótese José Luís, não está. Não está. Há relatórios de americanos que dizem que cerca de 50% a 60% do material não se sabe o paradeiro. Portanto, antes da guerra, a Ucrânia era o país mais corrupto da Europa, segundo todos os relatórios. Isso obviamente que após a guerra, depois de receber à la carte milhões em armamento, que há coisas que se estão a perder e que se calhar até estão a ir para outros continentes, para outro tipo de guerras. Sim, isso para nos defendermos de um invasor, eu percebo que se enviem tanques e até mesmo os F-16 para nos defendermos, para nos defendermos no nosso próprio território, bombas de fragmentação, confesso que já não consigo entender muito bem, até porque se elas explodirem no nosso território, nós é que vamos pagar por isso, não é? Isso até dá um bocado de força à tese fantasiosa que a Rússia teve para começar a guerra, que é de que a Ucrânia estava a atacar os seus próprios cidadãos de origem russa. Neste momento, eu sempre achei essa tese uma desculpa esfarrapada. Se o governo está disposto a mandar bombas dessa natureza nas suas próprias cidades, já não sei se não será verdade. Não é? Mas pode ser desculpa esfarrapada e ser verdade. Sim. Ou seja, pode ser um pretexto de guerra verdadeiro, que não serve de pretexto de guerra. Eu vejo o lado mais económico da coisa. Eu diria que é os Estados Unidos que querem vender todo o seu material militar e depois apresentar o cheque. E o próprio dinheiro que está aí para a Ucrânia, nós sabemos que pelo menos parte dele retornou lavadinho, limpinho como novo para a campanha democrata, não é? Uhum. Muito bem, avançamos, fechamos assim sem grandes conclusões este nosso episódio, chegamos ao fim dele. Muito obrigado ao José Luís Tavares pela sua visita aos Homens do FRAC, muito obrigado, foi realmente muito bom, foi um episódio excelente, obrigado por nos teres visitado. E muito obrigado a quem nos ouviu até aqui. Já sabem que estamos em tudo que é plataforma de podcast e estamos também no YouTube e no Rumble. Visitam, subscrevam, ajudem-nos a cobrar. Se preferirem, visitem em www.homensdofrac.com e a partir daqui poderão ir para onde quiserem.
Nós, entretanto, quero só lembrar que vamos gravar uns episódios só com as questões. Se nos quiserem colocar, ainda vão a tempo de deixarem questões e nós vamos responder a tudo. Palavra de escuteiro. Mais uma vez, obrigado, José Luís Tavares. Até sempre. Gonçalo e Diogo, obrigado mais uma vez, meus amigos. Nós voltamos para a semana. Apareçam. Até lá. Boa semana para todos. Até para a semana. Bom trabalho. Muito obrigado pelo convite.